No episódio de hoje, API oficial, menos banimentos, mais estabilidade para sua operação. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao videocast aqui da Ex Machina. Eu sou o Gustavo Fechos, estou mais uma vez com o meu amigo Daniel Valadares para a gente poder conversar a respeito de diversos aspectos que envolvem a prestação de serviços, digamos assim, e de soluções com mediação de inteligência artificial. Nós estamos aqui numa campanha bem importante, né, Daniel? Falando a respeito desta solução bastante completa da Ex Machina de Vendas, que começa com um FD, com um funcionário digital, passa por um portal de conversas para a gestão de toda a interação à vida nos FDs com os clientes e os leads, chegando ainda a um CRM automático, né, Daniel, no qual a gente tem todo esse registro de forma muito detalhada. Se você ainda não acompanhou essa novidade, volte aqui no seu feed, do nosso canal, onde há todos os episódios aqui do nosso videocast, nossas redes sociais e site, em todos os lugares a gente tem repercutido essa solução. Porém, hoje, a gente se propôs aqui a tratar de um assunto bem importante, que é uma dor real e frequente de quem utiliza, digamos assim, tecnologias conversacionais, né, Daniel? Sobretudo para quem ainda não está hospedado na API oficial da Meta. E o Daniel terá a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso para nós. O grande problema acerca do qual estamos aqui hoje falando é o banimento. Alguns de vocês, possivelmente, neste nosso conteúdo, pode ter chegado aqui precisamente porque já vivenciou esta desagradável experiência, né, Daniel, de ter seu número banido por ter ali uma vinculação não oficial, por meio de uma API não oficial. E esses são problemas reais que dificultam muito a operação e comprometem o atendimento e o trabalho de quem já está lidando com algum tipo de automação. Então, Daniel, fala um pouquinho sobre isso. Queria também que na sua fala você, por favor, contasse como que nós aqui na Ex Machina também temos a resolução de todos os problemas, tá? É isso. Eu lembro daquele... Seus problemas acabaram, né? Era isso que eu queria dizer, mas eu esqueci, mas deu para pegar o espírito da coisa. Deu sim. Bom, pessoal, eu acho que, antes de qualquer coisa, obrigado aí mais uma vez pela audiência. Para você que está chegando aí agora, já considera curtir esse vídeo, deixa aí, se inscreve no canal para receber, né, mais vídeos como esse e bora para o nosso recado do dia aqui. Cara, é o seguinte, eu acho que a Meta ela vem já aí trabalhando há algum tempo, né, para profissionalizar, de certa forma, a ferramenta, né, e muitas pessoas até têm, e eu, inclusive, tive também uma visão da Meta malvadona, mas, no fim das contas, eu percebo que eles estão trabalhando para que o WhatsApp, que é este canal tão poderoso, né, de relacionamento, de vendas, não venha a sofrer o que os e-mails sofreram no passado ali, com uma enxurrada de spam, né? Quantas pessoas aí, eu mesmo tenho aí pelo menos umas 2, 3 caixas de e-mail que ficaram perdidas no tempo porque eu só recebo spam nessas caixas e deixaram de ser relevantes, né? Então, a Meta ela vem trabalhando para profissionalizar estes contatos comerciais dentro do WhatsApp e, com isso, fazendo aí a migração para a API oficial, na qual você tem ali o custo por envio de mensagem, você tem algumas regras a serem seguidas com relação aos modelos de mensagem, e embora eu até veja esse propósito como um propósito nobre, fazer esse processo de migração não é um processo tão simples assim, né? Hoje em dia, muitas pessoas vêm passando pelos bloqueios temporários, que são bloqueios de 24 horas, e depois a evolução, né, desse bloqueio temporário é de fato o banimento, e eu mesmo passei por um banimento, aí fiquei quase 15 dias fora do ar, consegui finalmente
cadastrar a API oficial, mas, de fato, tem alguns pontos aí que eu acho que é importante a gente analisar, né? E vale dizer também que o banimento ficou por 15 dias, não por conta do serviço da Ex Machina em si, mas sim por conta da própria Meta ali, que vai pedido, volta, né? Enfim, eu deveria ter migrado antes. E aqui fica o recado para você que ainda não migrou, então migre antes e vamos falar um pouco sobre o como, né, fazer isso, o Gustavo, que eu acho que é importante, e até já desmistificando também um outro ponto que eu tenho escutado aí de alguns clientes falar, eu não quero colocar IA porque a IA está banindo, né? Então, na verdade, pessoal, o banimento ele não se dá pelo uso da inteligência artificial fazendo o atendimento dentro do teu WhatsApp, tá? Esse banimento ou até mesmo os bloqueios temporários, eles vão acontecer mesmo com ações humanas, tá? Desde que você envie mensagens para muitas pessoas, mensagens às vezes iguais, e muitas pessoas aqui, entre muitas aspas, na verdade não são mais tantas, né? Antigamente a gente falava muitas, significavam 400 pessoas, 300 pessoas por dia, tá? Hoje, no atual cenário, muitas significam às vezes 15, 20, 50, né? Mas não mais do que 50, com certeza. Então, esse é um ponto bastante importante. Enfim, o que você precisa, então, para que você consiga fazer essa migração para a API oficial, né? Você vai precisar ali gerar um aplicativo dentro do Meta Developers, que colocar ali uma webhook, né? Eu vou passar essa parte de uma forma mais rápida, porque a gente consegue apoiar você com isso, né? Sendo ali um cliente Ex Machina. Além disso, o que você precisa de fato ter à mão que pode ser importante nesse processo? A documentação da tua empresa, né? Então, ter ali o cartão do CNPJ, ter os teus documentos pessoais, se você for o administrador dessa empresa, porque você vai precisar fazer uma verificação no aplicativo ali, caso ainda não tenha feito. Você vai precisar ter também um cartão de crédito à mão, porque você vai precisar cadastrar já a tua forma de pagamento ali. E um outro ponto que vem gerando também bastante discussão é com relação ao nome de exibição do WhatsApp, tá? Isso porque quando você cadastra na API oficial, você precisa colocar um nome de WhatsApp ali que vai ser um nome da tua empresa e que seja um nome que a Meta vá reconhecer e aprovar esse nome, tal como ela faz também com os modelos de mensagem, né? Então, quando você coloca lá o nome da empresa, muitas vezes você vai passar, por exemplo, vou dar um exemplo do meu negócio mesmo aqui, que é eventos exponenciais. Então, dentro dos guidelines né, de nomenclaturas possíveis da Meta, ela não permite adjetivos. E exponenciais, nesse caso, ela estava reconhecendo como se fosse um adjetivo, e na realidade não é. E aí precisei passar por todo um processo de reprovações automáticas para então conseguir ali depois, acho que, se não me engano, da terceira ou quarta reprovação, liberar uma opção para uma análise humana, né? Então, vale a pena você já se antecipar, entender os guidelines, como é que funcionam, né? Quais são as possibilidades que se tem para colocar o nome ali, por exemplo, para fazer com que isso seja mais rápido e cadastrar, né? Pensar também já quais são os modelos de mensagem que você vai usar para iniciar as conversas, para também já cadastrar e aguardar para que elas sejam aprovadas, para que você consiga, assim que a API for liberada, de fato conseguir usar da forma como você imagina, tá? Agora, nem tudo são trevas e caos no ambiente da API oficial. A partir do momento que você cria a API, independente de você ter ou não a aprovação, né, de nome, aprovação de modelos, você fica apto a usar o WhatsApp oficial para quem te chama, né? Então, para aqueles casos que tem um bom fluxo de inbound, né, um bom fluxo de leads chamando e tudo mais, isso não vai ser um impacto tão grande, você só não consegue
fazer disparos de mensagem, né, fazer aberturas de conversa, mas você vai conseguir interagir com os leads que estão chegando até que toda a situação de aprovação seja concluída e você consiga ali, né, avançar com as campanhas e tudo mais, tá? Agora, este processo, pessoal, eu recomendo que vocês não façam da forma como eu fiz, que é aguardar o último momento, quando a meta te obriga compulsoriamente a fazer isso e fazer este processo de uma forma ali mais adequada, ou seja, se antecipando, né, as questões, porque pode acontecer de você receber um banimento ou um bloqueio, como aconteceu comigo, e isso vai te deixar fora do ar por muito mais tempo, né? Se você faz a migração ali certinho, sem que haja um bloqueio, sem que haja um banimento, você vai conseguir, como eu disse, já começar a usar no momento seguinte, pelo menos para os leads que estão entrando e chamando, né? E aí o tempo ali para aprovação também tende a ser mais rápido, porque você não teve nenhum bloqueio na conta, tá? Então, vale a pena a gente já se precaver e já fazer essa migração o quanto antes. Se você está usando de forma profissional, com disparo, com funcionários digitais, com IA rodando ali, é bem importante. Inclusive, Gustavo, acho que vale a pena comentar também algo que Daniel, mas aí quando eu migro para a API oficial, eu tenho custos e etc, né? Mas, de fato, a gente tem sim um custo por mensagem, né? E a gente tende a olhar para esse custo, mas de uma forma assim, isso vai inviabilizar o meu negócio, né? Porque você está olhando ali, vou mandar 10 mil mensagens, isso vezes 40 centavos, é um valor importante e tal. Porém, vale a pena a gente analisar isso por um outro ponto de vista, que qual é o teu ticket médio, né? Então, você tem ali um ticket médio, vamos colocar um ticket médio baixo, você tem um ticket médio de R$200, R$300 por cliente, tá? Daniel, deixa-me só interrompê-lo no seguinte aspecto, antes da gente fazer a conta. Tem aquela janela de 24 horas, né? Exato. Dentro da qual não há custo nenhum. Então, por exemplo, se você tem uma automação feito a da Ex Machina, que vai responder, evidentemente, em segundos ali, instantaneamente, não há que se pensar nesta contabilidade, não é? Então, só uma pequena contribuição aqui que eu acho que, evidentemente, a gente precisa considerá-la. Mas retoma isso de raciocínio. Isso é importante, até antes, né, de retomar a conta em si, é importante também pelo seguinte sentido, né? Para quem tem um fluxo de inbound, que foi o que eu comentei até um pouco antes, vamos supor que essa pessoa chame em um momento onde não tem nenhum atendente humano ali para tomar aquela chamada. Vamos supor que o teu negócio é um negócio que funciona de segunda a sexta, e aí, sexta-feira, 19 horas, sua empresa fechou e alguém te chamou. Essas 24 horas, elas vão rodar até sábado, né? E você vai chamar de novo na segunda-feira. Para você chamar essa pessoa de novo, é quando você tem o custo, que é a mensagem de abertura, né? E aí você carece da pessoa responder para você ter 24 horas para conversar com ela. Enquanto que, se você tivesse respondido no momento em que ela chamou, você já teria essas 24 horas sem nenhum custo adicional, né? Acho que e é importante reforçar isso, Gustavo, que às vezes quem não está tão habituado assim não sabe desses detalhes, né? E isso é importante porque se você tem ali o custo de 40 centavos por mensagem e o teu ticket médio é R$200, por mais que você envie, lembrando que esse custo ele é para abertura de conversa, tá? Então, é uma mensagem que você vai pagar esse valor para ter 24 horas para conversar com a pessoa, tá? Então, olhando para esse cenário, você vai fazer ali, 3, 4 no máximo, follow-ups com essa pessoa fora dessa janela, né? Como muito, né? E assim, a maior parte dos clientes que eu vejo aqui tendem a ter um volume menor de follow-up, de follow-ups pagos, né? Porque parte desses follow-ups vão acontecer dentro da conversa aberta ali das 24 horas, tá? Então, veja só, por mais que você tenha ali R$1, R$2 de custo com aquela pessoa, a hora que ela vem a converter,
você vai ter R$ 200, né, naquele ticket médio de exemplo. Então, de fato, há um custo para fazer, né, essas aberturas, mas quando você olha para o teu ticket médio e o quanto você está investindo no lead, vale a pena você analisar isso, né? E se você está investindo muito também em envio de mensagem que não está te dando retorno, é um sinal de que você está com uma lista que talvez não faça sentido você fazer nenhum esforço com ela, ainda que fosse de graça, você estaria ali perdendo tempo, né, com um lead que realmente não vai converter, com um lead que está desqualificado, né? Então, você tendo ali uma IA, né, para fazer esse atendimento, para fazer essa qualificação, você consegue já, dentro dessa janela de 24 horas, inclusive, entender se aquele lead é um lead qualificado e que estaria apto a receber outros impactos, e aí talvez impactos pagos da sua parte para comunicar algo que está acontecendo no teu negócio, que vai fazer com que aquele lead venha a converter, né? Eu acho que eu falei muito aqui, passar um pouco para ti a bola, Gustavo. Como é que você vê, né, também aí do teu ponto de vista, essa questão da API oficial, né? Como é que tem sido a tua experiência, né? Eu trouxe um pouco da minha, queria também saber como é que tem sido a tua aí com relação a essas questões todas que vêm acontecendo. Tá bom. Daniel, obrigado pela pergunta. Eu acho que mais do que dizer como é que tem sido a minha experiência com a API oficial, seria legal dizer como é que tem sido a experiência com a API não oficial. Na verdade, às vezes a pessoa tem campanha de tráfego pago, né, e mensagens automáticas que vêm da Meta para o WhatsApp não chegam, enfim, sincronização do web com o telefone. Então, são muitas peças num quebra-cabeça não oficial que fazem com que a gente, neste momento, incentive fortemente a migração para a API oficial. Basicamente é o seguinte, a Meta é a dona do WhatsApp e ela está, evidentemente, trabalhando para fazer com que o WhatsApp, além de seguro do efeito e-mail, né, do spam ao qual o Daniel se referiu, que ela também, evidentemente, esteja no controle dessa regra de negócio, na verdade, fazendo com que APIs não oficiais tenham sempre dificuldades de prestar um serviço De existir na prática. estabilidade que nos interesse a todos, né? Então, eu acho que essa é uma dimensão importante e queria já encaminhar ao final aqui, Daniel, para reforçar o fato de que clientes da Ex-Machina que se sensibilizem por este tema e queiram, finalmente, esta migração, Daniel, ele foi econômico aqui na descrição de um caminho necessário para fazer essa migração. Então, fazer carreira solo, eu poderia, com tranquilidade, dizer que dá trabalho, se você não tem uma familiaridade com este local, vale a pena deixar com a gente. A gente faz de forma, inclusive, gratuita para clientes atuais esta migração. Né? A gente acompanha o processo, faz o processo e te entrega já com tudo funcionando. Então, vale a pena. É evidente que a gente também está interessado nesta migração pela estabilidade que isso traz aos dois lados da operação. Então, acho que é uma janela histórica importante, né, Daniel, para a gente poder fazer esse processo acontecer. E eu, sinceramente, entendo que são assim, atualmente 6 centavos de dólar, né? A mensagem que excede a janela lá das 24 horas. Existem diferentes possibilidades de envio de mensagem, inclusive em massa, mas pela via do funcionário digital, se o cara fez um contato, ele vai responder na hora, então não incidirá nenhuma cobrança sobre essa operação, tá? Nem da perspectiva do quanto custa a interação e nem da perspectiva do quanto custa a migração propriamente, porque a gente está nessa campanha neste momento. E eu devo dizer que eu tentei fazer sozinho por opção própria mesmo, e de fato foi no mínimo traumático, para dizer o mínimo.
Então, realmente vale a pena ter todo o apoio do nosso time de devs aí da Ex Machina para essa tarefa, viu? Então, legal. Ó, Daniel, agradeço mais uma vez sua coragem de estar conosco. A você que nos acompanhou até aqui, compartilhe também este conteúdo com quem mais possa se interessar por ele. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.